Quando nós vamos olhar para Eliseu, eu vou pegar desde o momento que ele aparece, vai ser rapidinho, 5 tópicos, bem rapidinho, para que você entenda. Eu só preciso que coloque aqui, nós estamos com algum problema aqui? Não? Não? Então vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, verso de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, põe o 20. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então eu te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Por que te tenho eu feito? Vamos lá. Deixou esse os bois. Isso aí. Voltou, pois, atrás dele, tomou as juntas de bois, os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, deu ao povo, comeram, então se levantou, seguiu Elias e o servia. Preste atenção. Esse é o momento que o nome de Eliseu aparece na Bíblia, pela primeira vez. O momento em que Elias entra no campo que Eliseu está trabalhando, e Eliseu vai receber, o chamado ministerial. Mas preste atenção, quando ele recebe o chamado, ele tem o que Deus deu para todo mundo: livre-arbítrio. É importante nós entendermos isso. Eu expliquei isso num videozinho meu do Instagram, deixa eu só pincelar um pouquinho nisso. Cuidado para não, na hora do evangelismo ou na hora do confronto, não ensinar pessoas de forma errada. Todas as vezes que você disser que Deus proibiu alguma coisa de ser feita, entenda, se Deus proibiu, Ele é o soberano. Se Deus diz que o homem não pode fazer, o homem não faz, mesmo que tente. Porque Deus é soberano. Uma coisa é o que Deus diz que não pode, outra coisa é o que Deus diz que não deve ser feito. Cuidado para não misturar isso. Deus diz: o homem não vive para sempre. Tenta. O homem é obrigado a envelhecer. Ele pode acessar métodos, ele pode acessar produtos que inibam, que diminuam o envelhecimento, mas ele não pode anulá-lo. Deus disse: o homem não vive sem oxigênio. Tenta. Deus disse: o homem não vive embaixo da água, o homem não voa. Ele pode construir equipamentos para voar, mas tudo aquilo que Deus disser que o homem não faz, o homem não faz. Qual é o problema? É o livre-arbítrio. É aquilo que Deus diz que o homem não deve. O homem pode matar, sim ou não? Sim ou não? Claro que pode, porque se ele não pudesse, ele não matava. Ele pode roubar? Ele pode fazer o que quiser com o corpo dele? Claro que pode. Ele não deve. Esse é o grande problema. Nós precisamos entender que o que Eliseu vai receber no campo que ele trabalha é o que eu recebi um dia, aliás, o que eu recebo todos os dias: o direito de decisão. Elias passa no campo onde Eliseu está trabalhando e convida Eliseu a deixar tudo aquilo e seguir-te. Nesse momento, Eliseu tem o direito, porque presta atenção, decisão é sua. Deus não decide por você, seus pais não decidem por você, seu cônjuge não decide por você, o pastor não decide. A decisão, ela é sua. Você precisa entender isso. Tudo começa com decisão. A história de Eliseu é quando Elias entra no campo e diz para ele: Deus está te chamando. E ele poderia dizer: não vou, pode ir embora que eu vou continuar aqui com a minha vidinha. E ele tinha todo o direito de escolher isso, e ele poderia arcar com aquilo que escolheu. Se você não conhece a história, vai ver a história de um camarada que pede para não morrer, quando Deus disse que ele deveria morrer. E você vai ver qual foi as dores que Ezequias viveu, que não precisava ter vivido, no período de 15 anos que ganhou de vida. Talvez quando você lê isso, você vai falar assim: caramba, esses 15 anos de Ezequias foi para ele uma maldição, ao invés de uma bênção. Porque Deus sabia o que estava fazendo. Quando nós olhamos para esse momento, o que nós vamos ver é que quando Eliseu decide ir, ele vai até Elias e diz: eu vou, mas eu não vou de qualquer jeito. Eu decidi ir com o senhor, mas se é para eu ir, me deixa em casa, porque eu vou beijar meu pai e a minha mãe.
Se é para eu ir, aguarda um pouquinho, porque eu vou matar meus bois. Eu vou pegar aquela estrutura de madeira que une os bois e vou fazer uma fogueira. Eu vou destruir tudo aquilo que me prende à vida antiga antes de eu ir para a nova. Eu não sei se você já ouviu falar de uma batalha, né, de Siracusa, uma batalha contra Cartago, onde assim que as tropas descem para uma batalha, o capitão manda incendiar todos os seus navios. Ele manda atacar fogo nos próprios navios, simplesmente para dizer para ele mesmo e para todos os seus soldados que não há uma segunda opção. Ele chegou ali, ou ele vai vencer, ou ele vai vencer. Não tem outra, é só vitória. Quando nós queremos mudar de vida, o poder de decisão foi o que fez Ruth e com Noemi, foi o que fez Daniel mostrar quem era Deus na Babilônia. Todas as pessoas que estão decididas, o poder de decisão, certo? Quando nós lemos o profeta Daniel, o texto diz, e Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Quando Noemi viu que Ruth estava totalmente decidida, parou de interpelá-la. Todas as vezes que o mundo, a vida, entende que você decidiu, ela sabe que a sua vida vai para a próxima fase. Quando nós olhamos Eliseu, o que ele faz? A história dele começa com a força da sua decisão. Eu mato os bois para quê? Porque eu não vou voltar mais. Vou beijar meu pai e minha mãe e vou dizer, nunca mais eu pego no arado, nunca mais eu vou voltar à minha vida antiga, porque Deus está me chamando para uma nova vida e essa antiga não me cabe mais. Você sabe qual é o problema? Muitos de nós deixamos um ambiente seguro. Tentamos levar uma nova vida com velhos amigos, com velhos hábitos, com uma velha postura. Inevitavelmente, nós não vamos obter êxito. Sabe por que a Bíblia diz que é melhor você ser frio ou quente, mas você não pode ser morno? Porque nada atrapalha mais o evangelho do que um crente morno. Se o cara está dentro, ele está dentro. Se ele está fora, ele está fora. Mas se ele está dentro de qualquer jeito, ele atrapalha o sistema. Ele joga contra. A história de Eliseu começa com uma decisão. E a decisão dele é o seguinte: o que me prende à vida antiga? Meus bois e esse arado. O que eu faço com ele? Eu mato, dou uma festa e mostro para todo mundo que essa vida antiga não me cabe mais. Acabou. Vocês estão me vendo pela última vez cuidando de um arado. Eu estou indo para a próxima fase. Nós precisamos tomar essa postura de decisão quando vamos andar com Deus. Abandonar a vida antiga e dizer, não me cabe mais. Esse tipo de comportamento, esse tipo de amizade, esse tipo de negócios, isso não cabe mais, não me pertence, não faz parte mais do meu mundo. Mas isso é uma decisão que você tem que tomar. Provavelmente ela não vai ser fácil, por quê? Porque ela vai depor contra você. Você vai ter contra você diversos argumentos, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais. Inevitavelmente. Só que é você que decide. A história aqui começa com uma decisão.